Olá, meus queridos. Voltamos para mais uma aula da nossa escola Pão da Vida. Nesse trimestre, o 6º trimestre, vamos estar estudando sobre a comunhão. O tema da revista, Juntos Somos Melhores. A nossa aula de hoje vai abordar sobre apoiando uns no outros. Texto áureo. Procure Marcos e traga com você, porque ele pode me ajudar no trabalho. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Verdade prática. Precisamos um do outro. O texto diário, todos já leram em casa. Leitura bíblica em classe. 1 Coríntios 12, 25 ao 27. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha o mesmo membros iguais, cuidando uns do outro. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora vós, sois o corpo, Cristo sois o membro, em particular. Introdução. Deus nos capacita para amar uns ao outro e tirar o medo do nosso meio. Nós acabamos com o medo em nossa comunidade, amando e sustentando uns ao outro, de tal forma que cada membro se sinta seguro dentro do grupo. 1 João, capítulo 18. O medo é um sentimento natural, mas pode paralisar e levar a decisões erradas. O medo antecipa uma coisa ruim e fica o tempo todo preocupado com ela ou com a outra pessoa. Pode ser útil ou bom, serve para aviso, ajuda, evitar o mal das consequências negativas e leva a Deus. O medo é ruim quando paralisa, leva às más decisões. No livro de Samuel, o capítulo 28, versículo 5, vendo Saul no arraial dos filisteus, ele temeu e estremeceu muito o seu coração. Saul, ele temeu aos filisteus e tomou decisões erradas. Foi procurar uma mulher que tinha o espírito de feitiçaria para consultá-lo. Então, muitas das vezes, o medo nos paralisa e faz com que nós tomamos caminhos errados. Primeiro ponto, geramos segurança. Essa segurança permite que revelemos a nossa humanidade ao grupo, inclusive toda a nossa alegria ou dor, nosso alto e baixo, vitórias e derrotas. Proporcionamos uns ao outro a mesma segurança em comum que Cristo nos dá. Temos liberdade para sermos genuínos, tristes, confusos e, mesmo assim, amados. Deus nos desafia a criar uma comunidade onde amamos como se a nossa vida dependesse disso. 1 Pedro 1, 22, onde cada um pode viver, se mover e existir. Atos 17, 28. O ponto, a salvação que Deus preparou para nós, Ele preparou todas as coisas que temos necessidade, tudo para que tivéssemos segurança e pudéssemos descansar em sua fidelidade. Em um mundo cada vez mais inseguro,
as pessoas buscam segurança e proteção. No Antigo Testamento, Deus prometeu aos israelitas que viveria em segurança na terra, se obedecesse os seus mandamentos. 1 Levítico 25, 18 a 19. Como gerar segurança ou confiança? Demonstre interesse por suas atividades, fale com firmeza, olhando nos olhos da pessoa, mantendo uma postura. Quando uma criança ela está aprendendo a andar, que a gente demonstra segurança para ela, segurando na mãozinha dela, estamos passando segurança e ela confia que ela não vai cair. Então, como gerar uma segurança um no outro, é falando firme com ele e olhando nos seus olhos. Segundo ponto, geramos cuidado. Deus quer que choremos, celebremos, unidos, cuidando de cada um igualmente. 1 Coríntios 12, 25 e 26. Ao mesmo tempo em que confortamos, aquecemos e advertimos. Tratamos com carinho e desafiamos dentro de uma atmosfera de apoio. A segurança, o Senhor deseja que sustentamos cada um com o coração ternos e mentes humildes. Se um membro sofre, todos sofrem. Se uma pessoa se alegra, todos se alegram junto. Este é o desafio de ser comunidade, de ser uma pessoa e sofrer todo. A comunidade também sofre. Quando sofremos, todos sofrem junto. Precisamos ser solidários, né? Compartilhar o sofrimento, compartilhar a alegria. A comunidade, ela, quando trabalhamos junto, tudo sai perfeito. Mas, se erramos, a comunidade também erra e sofremos juntos. Quando Deus fala, sermos humildes, a pessoa humilde, ela aceita ser corrigido, ela quer aprender. Comunidade é isso, é ajudar um ao outro. Coração ternos, nós sustentamos os outros porque Deus nos sustenta. Devemos consolar os irmãos com a consolação que recebemos de Deus. 2 Coríntios 1, 4. Demonstramos corações ternos quando dizemos um ao outro: não há nada de errado em se ter um dia ruim. Não há nada de errado em estar cansado. Não há nada de errado em admitir seus erros. Não há nada de errado em dizer que seu casamento está com problema. Não há nada de errado em confessar os seus vícios. Não há nada de errado em chorar a sua perda. Deus é quem nos sustenta, é quem firma, é quem nos alicerça, para não nos abalamos, nos mostramos mais turbulentos da nossa caminhada. Não há nada de errado a gente admitir que estamos com problema. Não há nada de errado quando passamos com dificuldade no casamento, quando o casamento não vai bem. Não há nada de errado nisso. Deus está aqui para nos ajudar, para nos sustentar, nos dar força e nos apoiar. Mentes humildes, pessoas humildes, não colocam seus focos quando acham que são indignas.
Não se preocupa em se comportar humildemente. Esse tipo de comportamento na verdade, autocentrado. Reflete falsa humildade. Nossa humildade deve surgir naturalmente de nosso espírito. Amoroso, onde vemos, através dos olhos de Deus, o valor dos outros, a verdadeira humildade. Também significa que entendemos o valor que temos em Cristo e o nosso próprio único. Isso permite que celebremos o sucesso dos outros, sabendo que Deus abençoa a cada um de nós de modo diverso e em momentos diferentes, de acordo com a nossa necessidade e missão. Nós mostramos mente humilde quando dizemos um ao outro: não há nada de errado em você comprar um carro novo, não há nada de errado em celebrar o seu superaumento, não há nada de errado em ficar alegre aos outros, contar que perdeu 8 quilos. Quem não gostaria de perder 8 quilos? Não há nada de errado em contar que você venceu a concorrência nas vendas. Não há nada de errado em gritar aleluia, porque a presença de Deus em sua vida é tão boa. Não há nada de errado quando recebemos uma promoção no nosso trabalho e compartilhamos este momento com nossos amigos, com nossos próximos. Não há nada de errado quando sentimos a presença de Deus e queremos pular de alegria. O salmista Davi, quando ele trouxe a arca da aliança de Deus de volta a Jerusalém, o salmista Davi, ele saltou de alegria, ele pulou, dançou junto com o povo, dividiu a sua conquista, dividiu a sua alegria com todos ali. Não há nada de errado dizer: Deus, eu te amo. Não há nada de errado falar para o Senhor o quanto que é bom sentir a presença dEle. Na noite que Jesus ele foi traído, na noite que Jesus morreu, Jesus ele lavou os pés dos discípulos. E ele explicava para os apóstolos, e muitos ali não entendiam. Ser humilde, mesmo assim, eles ainda discutiram para ver quem era mais importante. Demonstramos um coração terno quando choramos com aqueles que choram. Ponto. Demonstramos um modo humilde de pensar quando nós alegramos com as bênçãos recebidas pelos outros, como se fosse a nossa, como se fosse nossa bênção. Não há nada de errado em dividir a bênção que recebemos com o nosso próximo. Não há nada de errado eu me alegrar quando eu passo numa universidade e chego e compartilho essa bênção com meus próximos. Não há nada de errado nisso. O 3.3, geramos suporte. Dar suporte uns ao outro também significa olhamos para cada um, vendo o que podemos ser e não o que aparentamos ser. Agora, Deus chamou Gideão de homem poderoso e corajoso, quando ainda estava se escondendo dos inimigos. Juízes 6, 11 e 12. Nós edificamos, encorajamos um ao outro, quando nos vemos em termos do propósito e missão de nossas vidas. Gideão, quando Deus chega e fala para Gideão que ele é um homem corajoso, na verdade, Gideão era um medroso. Porque Gideão ele estava malhando trigo no lagar para o pôr salvo dos midianitas. Lagar era uma espécie de tanque usado para pisar uvas e fazer vinho.
Ou seja, não era para Gideão estar ali, malhando o trigo. Gideão estava tentando esconder o trigo dos inimigos. Ele estava morrendo de medo de ser roubado. Mas a questão aqui que me chama a atenção, aqui, foi a maneira que o anjo do Senhor cumprimentou. O Senhor é contigo, homem valente, homem corajoso. Não tem nada a ver com Gideão. Gideão era medroso. Não tinha nada a ver. Gideão ele não tinha revelação de quem ele era. Ele tinha uma visão completamente errada dele, a respeito dele mesmo. Por causa dessa visão, ele se tornou um escravo, incapaz de sonhar com o futuro. Ou seja, quando sentimos medo, somos incapazes de sonhar com o nosso futuro, somos incapazes de chegar além, ou tomar decisões. Gideão, ele estava com medo, mas Deus chega e encoraja ele. Aqui é Deus encorajando ele, mas de repente veio o anjo do Senhor e chamou homem valoroso. Deus aqui está aliando a visão de Gideão. Deus aqui está encorajando Gideão. Muitas das vezes é preciso encorajar nossos amigos, as pessoas que estão do nosso lado, até mesmo no nosso ministério. Tem pessoas que precisam de palavras de encorajamento, assim como Gideão, para seguir em frente. Muitas das vezes não conseguimos seguir em frente, porque somos medrosos e não recebemos uma palavra de incentivo e nem de encorajamento. Então, vamos encorajar os nossos irmãos para seguir adiante. Na mesma medida em que buscamos a maneira pelas quais podemos suportar uns ao outro. Romanos 14, 19. Poderá ser útil. Lembramos que a palavra suportar, literalmente, significa emprestar força. A nós encontramos força em lugares que nos apoiam, lugares aonde nos sentimos seguros e somos nós mesmos. Que sejamos um porto seguro para os nossos irmãos, que sejamos um porto seguro para as pessoas que estão precisando, que estão do nosso lado, na nossa volta, e a gente não consegue enxergar que aquela pessoa ali está precisando de um ombro amigo, de uma mão, que venhamos suportar, como Deus fala aqui, e se apoiar um no outro. E esse lugar seguro, aonde podemos encontrar? No Senhor, ou até mesmo dentro da casa do Senhor, junto com nossos irmãos, congregando, se apoiando um no outro, se sentindo seguro, ao ser nós mesmos. Todos passamos por situações difíceis. Em algum momento da vida, quando isso acontece com uma pessoa querida, é natural oferecer suporte. Da mesma forma, a alegria de uma pessoa precisa ser transformada em alegria de todo o corpo. A alegria precisa ser compartilhada, partilhada na comunidade. Então, que sejamos um porto seguro. Ficamos por aqui, que Deus abençoe e até a próxima aula.